Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Quinto ano, hoje nós estamos aqui, hoje é dia 2 de julho, nossa aula será de Geografia. Vocês deverão pegar a apostila de Geografia no grupo 5, na página 216. Diferente ou desigual, a cidade e a diversidade. Vocês devem acompanhar com a professora na página 216. Nós temos aí 3 figuras, né? Aqui. Essas 3 figuras mostrando as diferenças, as diversidades, né, entre a população, né? Então nós temos a figura A, um casal com trajes típicos da cerimônia chinesa de casamento. A B, família indiana celebrando, né, uma festa de hindu, também chamada de Festival das Luzes. E a C, a troca de presentes na noite de Natal, um costume da cultura brasileira e também de outros países. A professora vai ler o parágrafo que está acima das figuras. Como se organizaram as populações que vivem nas cidades? Será que as cidades se organizam da mesma forma nos diferentes países e até mesmo nas diferentes regiões de um país como o Brasil? Sabemos que há diferenças entre os grupos humanos que vivem em locais diversos, nos quais podemos encontrar diferentes línguas e comportamentos. Mesmo quando estamos entre pessoas muito conhecidas, podemos perceber as diferenças, seja pelo jeito de falar, pelas opiniões a respeito de determinados assuntos e assim por diante. Então, em todos os lugares do mundo existem pessoas diferentes e cidades diferentes. Né? E o Brasil, por ser um país muito grande, com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né, tem uma diversidade muito grande de pessoas e de cidades, de costumes, de hábitos, de tradições, até mesmo sotaque. Quando comparamos as pessoas do sul do Brasil com as pessoas do sudeste, do nordeste, nós vemos um sotaque na língua muito diferente. Quando nós comparamos o tipo de vestimenta, também das regiões brasileiras, vemos bastante diferença. Modo de se vestir, o modo de falar, a culinária, pratos típicos diferentes e assim por diante. O que nos torna diferentes de outras pessoas ou de outros grupos é a nossa cultura. Você sabe o que é cultura? Compreendemos a cultura como conjunto de conhecimentos, hábitos, arte, leis, costumes e manifestações diversas de um povo. São maneiras de ver o mundo, de símbolos, de significados que existem de geração em geração, mas que podem ser transformados ao longo do tempo. Então, o que é cultura, professora? É o conjunto de conhecimentos, de hábitos, da maneira de ser de cada pessoa, né? Então, isso tudo representa a cultura. Virando na página 217, nós estamos vendo aí um prato de arroz com feijão. Né? Então, é uma comida típica da culinária brasileira. Uma das maneiras pelas quais podemos identificar hábitos culturais é por meio de nossa alimentação. Nossos hábitos alimentares podem refletir desde costumes culturais do país ou da região em que vivemos, até costumes culturais dos países de origem dos nossos antepassados. Então, aqui está, né? O prato de arroz com feijão é um hábito da cultura, da culinária brasileira. E dos italianos, nós vamos ver as massas, né? A macarronada, as massas. E dos espanhóis, as comidas que envolvem carne de porco, que envolvem fritura, como pastel e assim por diante. Virando a página, na 218, nós estamos vendo aí, né, um mapa mostrando o território indígena. E esse mapa, né, ele mostra as tribos indígenas que ainda tem dentro do país. Mas em cima do mapa, a professora vai ler o parágrafo. No território brasileiro, observamos que há modos urbanos e rurais de organizar as atividades a que esses resultam em formas diversas de ocupar o espaço. Além disso, é importante lembrar que o Brasil possui uma população miscigenada e multicultural, cuja composição se deu com o encontro das culturas indígenas, africanas e europeias, que ocorreu ao longo da formação do nosso país. Então, foi dessa miscigenação. O que é miscigenação? O vocabulário está aí.
resultado, né, de mistura, de mestiço, misturado. Então, o povo brasileiro surgiu da miscigenação. De quais povos, professora? Dos índios, que aqui viviam em 1500, dos portugueses, que aqui chegaram em 22 de abril de 1500, que se casaram com os índios, e dos negros africanos, que chegaram em torno de 1550 e se misturaram. Então, um povo misturou com o outro, índios, portugueses e negros, africanos, portugueses e índios, e assim surgimos nós, a nação brasileira. Territórios indígenas. Antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil e aqui se instalarem, o território brasileiro já era ocupado por populações indígenas. Muito embora esses grupos apresentassem diferentes formas de organização e que elas fossem muito fragmentadas. Alguns grupos pertencem ao mesmo tronco linguístico e comunicam-se com facilidade entre eles. Então, muitas tribos indígenas existiam no Brasil no ano de 1500, quando chegaram aqui os portugueses, e existem até hoje. Então, nós podemos observar aí algumas tribos indígenas, de acordo com a cor no mapa, de acordo com a legenda. Então, o laranja, Tupi-Guaranis, o amarelo, o Gês, o roxinho, o Aruaque, o verde, o Caribe, o rosa, o Pano, o lilás, Tucana, o vermelho, Charrua e o verde, outros povos. Então, os povos indígenas têm seus hábitos, seus costumes, suas religiões e cada qual com sua língua, tá? Virando a página 219, atualmente os direitos das populações indígenas são garantidos pela Constituição Brasileira. A última Constituição, né, foi a de 1988, e no artigo 231 diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, aqui nós temos, está prevista, a garantia das terras indígenas na Constituição Brasileira, e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, ajuda, os indígenas a fazer com que a lei esteja garantida. Aqui nesse mapa nós estamos vendo as terras indígenas no Brasil. Então, todos os lugares, onde tem a pintura verde no mapa, rosa, verde claro e laranja, são terras que possuem ocupações indígenas. Então, o título do mapa é Territórios Indígenas Atuais. Então, esses territórios, eles são terras indígenas, são demarcadas, são reservas indígenas demarcadas pelo governo federal. Na página 220, nesse mapa, é possível observar a atual delimitação dos territórios indígenas, preservados e protegidos pela Constituição brasileira. Nesses territórios, os diferentes povos organizam-se de maneiras diversas e ocupam o espaço de acordo com seus costumes e suas tradições. Então, ainda temos costumes e tradições e línguas diferentes nos territórios, nas tribos indígenas, que espalham por todo o Brasil. E quando nós observamos o mapa, nós podemos ver, que a região onde temos maior quantidade de indígenas, maior reservas indígenas, é a região norte do nosso país e centro-oeste. Aqui embaixo nós estamos vendo 3 figuras: a moradia tradicional e Oiaampe, a B, crianças do povo calapado brincando no Mato Grosso, e a C, vista aérea da organização do território dos Yanomamis no Amapá. Então, cada qual com seu tipo de construções, as moradias, as tribos. Comunidades quilombolas. No período em que o Brasil ainda utilizava mão de obra escravizada e era colônia de Portugal, surgiram por aqui os quilombos.
locais onde os africanos escravizados se abrigavam após fugir do trabalho forçado imposto por seus senhores. Com o passar do tempo, os quilombos começaram a receber também outros refugiados. Então, além dos negros, quem é que se refugiava nos quilombos? Os indígenas, os homens brancos, os pobres. Dos diversos quilombos, o mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, que teve como seu líder o Zumbi. Então, já não é novidade, já estudamos essa matéria. O Quilombo de Palmares ficava entre Pernambuco e Alagoas, né? Na Serra da Barriga, a gente tem alguns que falam Serra da Barriga Verde. Então, ali ficou o Quilombo de Palmares e Zumbi era o seu líder, né? Por muito tempo foi seu líder. E depois, uma emboscada por Domingos Jorge Velho, em Bandeirante, Zumbi foi morto, né? Ele foi feita uma emboscada, ele foi capturado, foi morto e o quilombo foi desfeito. Na página 211, nós temos aí um Saiba Mais. É interessante, né? Quem era a mulher de Zumbi? Dandara dos Palmares. Muito se fala de Zumbi e a formação do Quilombo dos Palmares, local onde homens e mulheres africanos escravizados e seus descendentes buscavam refúgio. Dandara, né? Ela lutava capoeira, ela viveu ao lado de Zumbi no Quilombo e ela também defendia os quilombolas, que é a população que mora nos quilombos. Embaixo aí do Saiba Mais, nós temos, mesmo depois da escravidão ter sido abolida no Brasil, em 1988, a escravidão foi abolida em 13 de maio de 1888, quem assinou a Lei Áurea foi a Princesa Isabel, que era filha de D. Pedro II. Então, muitos quilombolas continuaram existindo nas comunidades e sua população passou a ser chamada de população quilombola. Cerca, de 1.100 comunidades quilombolas estão certificadas pela Fundação de Palmares. Então, aqui também nesse mapa, as comunidades quilombolas, nós podemos ver as comunidades quilombolas em todas as regiões do Brasil. Então, de acordo com as cores, é onde estão a população dos quilombolas que existem até hoje. Virando a página 222, as comunidades quilombolas são grupos étnicos, predominantemente constituídos de população negra, rural ou urbana, descendentes de ex-escravos que se auto-identificam de acordo com suas relações com a terra, na prática de extrativismo vegetal, agricultura e mutirões, com a manutenção de expressões de suas ancestralidades, práticas religiosas, na música, nos jogos, na capoeira e na produção artística. Então aí está mostrando a capoeira, os ritos dos negros africanos e da população quilombola no Brasil. Diferentes manifestações culturais no espaço urbano. Conforme podemos observar em um mesmo território nacional, há diversos modos de organização cultural. E como a cultura se mostra nas diferentes maneiras de construir os espaços que habitamos, então a cultura contribui para mostrar as diferenças existentes. Aqui nós estamos vendo, formas de cultura que se espalham pelo Brasil. A cultura, como conjunto de manifestações de uma sociedade, é dinâmica, ou seja, se transforma no decorrer da história de determinado grupo. Assim sendo, ela influencia e gera mudanças, também nos modos de uso e de ocupação dos espaços urbanos. A quantidade de carros que circulam em uma cidade, a organização de transporte coletivo ou alternativo são exemplos de manifestações culturais que têm impacto direto na organização dos espaços urbanos. Então, aí está mostrando as cidades com ruas largas, trânsito engarrafado. As cidades com ruas mais estreitas significa onde se movimentam menos carros, menor quantidade de veículos automotores. Viram da página? Nós temos aí a atividade na página 224, como são as manifestações culturais de sua cidade ou região em que você vive? O que há de diferente nela em relação a outros lugares? Então, uma manifestação cultural da nossa cidade. Na nossa cidade, nós temos algumas manifestações culturais. Nós temos as festas juninas, que a festa junina é uma manifestação cultural de descendência europeia, trazida pelos portugueses no Brasil. Então, vocês podem desenhar aqui a festa junina, que estamos ainda, em junho, aqui nas festas juninas, mudamos o mês agora, em julho. Nós temos capoeira também, a capoeira está presente, temos alguns grupos de capoeira na nossa cidade,
que é de origem africana. E se vocês souberem aí de alguma outra coisa, vocês podem representar através de um desenho. Vocês devem fazer também a página 225, a 2, a 3 e a 4. Na página 226, vocês devem fazer as questões 5, A e a B, sempre observando as figuras na página 226, a respeito da observação que vocês vão responder as questões. Na página 227, vocês também vão responder a questão 6. E a página 228 vai ficar como tarefa. Porque vocês devem, fazer aí uma pesquisa, observar lugares na cidade com diferentes apresentações culturais. Que tipo de apresentação você viu nesses locais? Então, vocês podem fazer como tarefa a página 228. Bom trabalho a todos e até já para a aula online.